Ontem foi dia de semifinal da Copa do Brasil. A gente teve 6 dos 8 jogos das oitavas de final e acho que não teve nenhum jogo que não teve nem um pouquinho de emoção, pelo menos. A gente teve acho que 4 jogos que foram para os pênaltis e só 2 que foram decididos no tempo normal. Então foi realmente um dia muito emocionante. Hoje a gente vai comentar jogo por jogo. Bom, o primeiro jogo da noite foi Palmeiras e Fortaleza, às 7 horas da noite, em que o Palmeiras tinha vencido o jogo de ida por 3-0 lá no Allianz Parque, e ontem jogou em Fortaleza, garantindo ali, se perdesse de 2 gols ainda estava classificado e precisava perder de 3 para ir para os pênaltis. Então o Fortaleza entrou com uma missão muito difícil, né? Até porque para muitos o Palmeiras é ainda o melhor time do futebol brasileiro, na minha opinião também é. Então seria muito complicado vencer por 3-0, mas o jogo começou bem equilibrado, foi um jogo bem interessante. Ali no meio do segundo tempo, o Palmeiras abre o placar, o gol é anulado e acho que 30 segundos depois o Fortaleza vai lá e faz o primeiro gol com o Lucero, faz 1-0 e a partir daí o jogo fica mais aberto ainda. Ainda era muito difícil para o Fortaleza, precisaria fazer 2 gols, mas o Fortaleza começa a ir mais para o ataque, começa a criar algumas oportunidades, mas acaba não sendo o suficiente. O Fortaleza vence o jogo por 1-0, mas não consegue classificar porque precisava de pelo menos 3 gols, e o Palmeiras passa para as quartas de final da competição. O segundo jogo das 7 da noite foi Santos e Bahia, que esse sim teve bastante emoção também, né? O Bahia começou vencendo a partida já no segundo tempo, né? Ali acho que por volta de uns 30 minutos do segundo tempo, em um lance que o Rodrigo Fernandes acha que a bola saiu já pela lateral, o jogador do Bahia continua na jogada, cruza para a área e o Cauli faz o gol de cabeça e abre o placar na Fonte Nova. E ali, acho que já nos acréscimos do jogo, com 48, 49, numa bola cruzada na área, o Bruno Mezenga, que tinha entrado fazia pouco tempo, Bruno Mezenga, aquele mesmo que era do Água Santa, que fez um ótimo Paulistão, ele foi de cabeça, finalizou e acabou empatando o jogo nos últimos lances. Né, o jogo em si foi bem equilibrado. No primeiro tempo o Bahia jogou melhor do que o Santos, no segundo o Santos começou a ir mais para ataque, isso deixou o jogo um pouco mais dinâmico, porque aí tinham mais chances tanto do Bahia quanto do Santos. O próprio Ademir errou um contra-ataque no final do jogo que podia ter dado a chance do Bahia classificar. O Ângelo também errou um contra-ataque no segundo tempo. Então foi um jogo bem aberto no segundo tempo. E isso também vale lembrar que na Vila Belmiro o jogo de ida tinha sido 0-0, portanto na Fonte Nova foi 1-1. O jogo foi para as penalidades máximas. E aí, aquela grande coisa que existe em torno do futebol, eu tenho uma teoria, vocês podem concordar comigo ou não, mas pra mim é o seguinte: se o jogador fez o gol no tempo normal, ele não pode bater o pênalti. Porque na minha cabeça, pelo menos, normalmente quando o cara faz o gol e bate o pênalti, ele erra. Então, na minha cabeça, o Santos não deveria ter colocado o Bruno Mezenga para bater. Óbvio que ninguém ia saber que ele ia errar, mas o Bruno Mezenga, que tinha sido o herói, sei lá, 10 minutos antes, acabou finalizando e o Marcos Felipe, que é o goleiro do Bahia, defendeu e o Bahia passou para a próxima fase também. Então, até o momento, Palmeiras e Bahia se classificaram. O terceiro jogo da noite, que é um clássico da Copa do Brasil, que são os dois maiores vencedores, que é Cruzeiro e Grêmio. O primeiro jogo em Porto Alegre tinha sido 1-1. O Cruzeiro tinha feito o primeiro gol com o Bruno Rodrigues naquele golaço e o Grêmio empatou naquele gol de trivela do Soares no ângulo, aquele gol histórico. Então o jogo acabou 1-1 em Porto Alegre. Ontem no Mineirão, um jogo também muito equilibrado, né? É muito bom ver o Soares jogando no Brasil. Às vezes até nem cai a ficha. E aí ali num erro de passe do zagueiro do Cruzeiro, a bola sobra no pé do Soares, que ele encontra o Vila Sante ali na entrada da área livre. O Vila Sante finaliza cruzado, rasteiro e acaba fazendo o gol do Grêmio. E o Grêmio garante o resultado de 1-0 e passa para a próxima fase. Agora a gente chega nos jogos da 9h30 da noite, em que os 3 jogos aconteceram ao mesmo tempo e os 3 jogos foram para os pênaltis ao mesmo tempo. Bom, o primeiro jogo que eu vou comentar vai ser o do Botafogo e Atlético Paranaense, né? No jogo de ida na Arena da Baixada, o Botafogo tinha aberto o placar, feito 2-0, e no segundo tempo o Atlético Paranaense vai e vira a partida por 3-2.
Então, no primeiro jogo, o Botafogo tinha tudo para sair pelo menos com empate, mas não conseguiu garantir a vantagem que tinha feito no primeiro tempo e tomou a virada. No jogo de ontem, o Botafogo já começou o jogo pressionando bastante e ali com 16 minutos fez um gol com o Tiquinho Soares, o único gol do jogo. O jogo terminou 1-0, foi um jogo muito tenso, porque são duas equipes muito boas, né? O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com certa vantagem para o segundo colocado, né? 5 pontos à frente do Palmeiras, e o Atlético Paranaense, que a gente sabe que é sempre um time muito perigoso e é muito difícil de jogar contra o Atlético Paranaense. Então era um jogo muito equilibrado, talvez um dos mais equilibrados dessa Copa do Brasil, e o jogo acabou indo para os pênaltis, já que o primeiro jogo foi 3-2 e o jogo de ontem foi 1-0. Nos pênaltis, aquela mesma coisa que eu falei do Bruno Mezenga, o Tiquinho Soares que fez o gol, bateu o pênalti e errou. E ali o Botafogo errou, se não me engano, os 2 primeiros pênaltis e o Atlético Paranaense fez os 2 primeiros, então já tinha uma vantagem de 2 pênaltis, ia ser muito complicado o Botafogo virar o placar, e o Atlético Paranaense acabou se classificando nos pênaltis em pleno Newton Santos. Os outros 2 jogos das 9h30. O jogo do Inter e América Mineiro. Em Minas, o jogo tinha sido um jogo meio feio, né? Nenhum time tinha jogado muito bem, mas ali no finalzinho do jogo o Inter tomou 2 gols nos acréscimos e acabou tomando 2-0 em Minas Gerais e levando essa desvantagem para Porto Alegre. Ontem o Inter começou o jogo de forma avassaladora, o Inter precisava de 3 gols para passar de fase direto e 2 para levar o jogo para os pênaltis. O Inter começou de forma avassaladora. No primeiro tempo o jogo já acabou 3-0. Então todo mundo já dava o Inter como classificado, porque ele chegou com uma vantagem de 2 gols, uma desvantagem de 2 gols, mas com 45 minutos já tinha revertido a desvantagem e ainda com uma vantagem de 1 gol, né? Tinha feito o terceiro. E aí no segundo tempo, o Inter parece que voltou um pouco dormindo e o América foi ali com 33 minutos, fez um gol e fez o 3-1, né? Levando o jogo para as penalidades máximas. E essas penalidades máximas foram malucas, porque primeiro teve o pênalti do alemão, que ele bateu, errou, só que o goleiro adiantou e o juiz mandou voltar, o alemão fez o gol depois. E posteriormente ainda teve o do Depena, que ele fez o gol, mas ele acabou chutando a bola com os 2 pés, o juiz foi no VAR e anulou o pênalti, né? Quando o jogador bate o pênalti com os 2 pés, não vale o gol, é como se ele tivesse errado, ele não pode bater de novo. E aí, na quinta cobrança, o Iago Maidana bate bem e faz o gol do América Mineiro. O América Mineiro elimina o Internacional em pleno Beira-Rio. E isso não foi a primeira vez. Na época do Lisca, o América já tinha eliminado o Inter na Copa do Brasil também no Beira-Rio. E agora o último jogo da noite, que talvez tenha sido o principal, que estava chamando mais a atenção, que era Corinthians e Atlético Mineiro. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu com facilidade o Corinthians por 2-0. O Corinthians, aquele jogo, só se retrancou, praticamente nem finalizou, não levou perigo. E todo mundo já dava o Atlético Mineiro como classificado. Era muito difícil o Corinthians reverter o placar, justamente pela má fase que ele tá nos últimos jogos, né? Fazia muito tempo que não ganhava. Ganhou o último jogo contra o Fluminense, mas tinha apenas uma vitória ainda com o Luxemburgo, então todo mundo acreditava ser muito difícil o Corinthians passar. Mas no jogo de ontem o Corinthians jogou muito bem. No primeiro tempo o Corinthians cria algumas oportunidades, né? Tem uma bola na trave do Yuri Alberto, tem uma bola na trave, outra bola na trave do Yuri Alberto, depois o Fausto Vera erra uma finalização praticamente sem goleiro. O Corinthians criando bastante chances, só o Yuri Alberto errou uns 3 ou 4 gols. E aí num lance de genialidade do Renato Augusto, que voltou a ser titular no Corinthians, que é um grande reforço para a temporada para o Corinthians, dá um passe espetacular ali pro Bidu, que de peito faz o gol, abre o placar, faz 1-0 pro Corinthians. E aí depois disso o Corinthians começa a martelar o Atlético Mineiro, começa a ir para cima, começa a empilhar chances, e todo mundo sabia que alguma hora o gol ia sair, e saiu numa jogada absurda do Roger Guedes, né, que é a lei do ex, inclusive, que ele jogou pelo Atlético Mineiro antes de ir para a China, em que ele dá um drible da vaca no zagueiro do Atlético Mineiro. Depois a bola tá quase saindo, ele evita a saída, dribla o Everson e já chuta pro gol, sem goleiro, e acaba fazendo talvez um dos gols mais bonitos da Neoquímica Arena, e empata a partida. Depois disso o Corinthians continua indo para cima,
mas o Atlético Mineiro também começa a criar algumas chances. O Paulinho errou um gol, o Hulk até teve algumas oportunidades, mas também não entrou muito bem. O Pavão finalizou, o Cássio fez uma grande defesa e o jogo acaba indo para os pênaltis. Vale lembrar que sem nenhum motivo aparente, o Kudê deixou o Hulk no banco, né? Então o Hulk só foi entrar no segundo tempo, o que está sendo visto para os atleticanos como uma grande burrice do Kudê, né? Porque é o melhor jogador do Atlético Mineiro e acabam tirando ele numas oitavas finais de Copa do Brasil. Bom, nos pênaltis, o Hulk bate o primeiro e perde. O Hulk, que também é craque, é ídolo do Galo, mas o Hulk tem grandes dificuldades em bater pênaltis decisivos, né? A gente lembra daquele contra o Palmeiras na Libertadores, ele já errou a semifinal de Campeonato Mineiro. Sempre que o pênalti é decisivo, na minha cabeça eu tenho que o Hulk vai errar o gol. Então, o Hulk tem que ver isso daí. O Corinthians faz o primeiro gol e aí o segundo pênalti do Atlético já vai o Edenilson, que entrou só para bater o pênalti. Ele entrou faltando 1 minuto para acabar o jogo e ele bate no travessão e acaba errando os 2 primeiros pênaltis do Atlético Mineiro. A sorte é que o Yuri Alberto vai e perde o pênalti do Corinthians também. O Yuri Alberto, que jogou muita bola no passado, o Corinthians comprou o Yuri Alberto, mas que esse ano está numa fase terrível. Ontem errou vários gols e ainda perdeu o pênalti, né? Aí o Paulinho vai, cobra pro Atlético Mineiro, faz o gol, passa a ser 2-1 pro Corinthians, mas logo em seguida já vai o Bataglia do Atlético Mineiro e bate um pênalti tenebroso, aqueles pênaltis que o cara finaliza, dá uma bicuda e acha que vai ser gol, o cara finalizou para fora da Neoquímica Arena e acaba perdendo o pênalti pro Atlético Mineiro e o Corinthians acaba passando de fase quando ninguém esperava, né? Realmente foi uma classificação heróica. Então já temos 6 dos próximos candidatos ao título da Copa do Brasil: Palmeiras, Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense e Corinthians. E aí hoje à noite a gente tem São Paulo e Sport, o São Paulo que venceu por 2-0 na Ilha do Retiro, vai jogar em casa agora com a vantagem de 2 gols, e Flamengo e Fluminense, que o primeiro jogo foi no Maracanã, o de hoje também vai ser no Maracanã, mas que eles acabaram saindo empatados daquele jogo, aquele jogo que o Felipe Melo foi expulso. Então tá bem aberto esse jogo do Flamengo e Fluminense. Bom, são esses os concorrentes para a próxima fase da Copa do Brasil. Amanhã eu venho e gravo outro vídeo falando do jogo do São Paulo e do Flamengo.